Tá começando mais um Vida e Saúde, tudo bem com você? Espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. Quero convidar você para refletir um pouquinho sobre a Bíblia, que está lá num trechinho que está lá em Provérbios 2, versículo 6, que diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Só dele a verdadeira sabedoria pode nos alcançar e é dele que a gente deve buscar. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades genéticas. Você sabe por que as pessoas são canhotas? Algumas pessoas são canhotas, outras não. Por que você tem um olho dessa cor, os seus cabelos são dessa cor, desse jeito, desse formato? Essas são algumas das dúvidas, curiosidades que a gente vai discutir aqui no Vida e Saúde hoje. Que tem receita também. A gente vai fazer salada de chuchu, uma receita bem leve, bem refrescante, mas diferente da salada de chuchu que você está acostumado a comer aí. Olha só o que você vai precisar para essa receita. Chuchu. Um chuchu, a gente tem um chuchu médio aqui, descascado simplesmente, a gente tirou o miolo também. Cebola roxa, vamos precisar também de tomate cereja, suco de limão, meio limão mais ou menos, azeite e também sal. Essa é a nossa receitinha que vai ser fácil, mas muito saborosa. E se você não pôde anotar essa receita agora, mas ficou com vontade de fazer, daqui a pouquinho acesse o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, para pegar não só essa, mas outras receitas também. E para falar sobre as curiosidades da genética, a gente tem aqui o Dr. Tiago Souza, que é geneticista. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. E também temos aqui a médica da família, Ieda Domiciano. Obrigada pela participação, Olá. Doutora. Obrigada Olha pelo só, convite. olha só, vocês gostam de cozinha também? Ah, sim. Eu fiquei sabendo que pelo menos gostam de experimentar, porque a gente já participou de alguns programas aqui juntos e vocês se demonstraram abertos. Isso já é um bom começo. Com certeza. E você é uma visitadora assídua do site, né? Pegando receitas, Exatamente. ideias, Ieda. É, uma mulher, olha, a Ieda tem um perfil bacana, trabalha, tem filhos pequenos, mas precisa trazer inovação para a cozinha. Elas precisam disso. Precisam gostar e crescer estimuladas pela variedade também, né? Não posso fazer sempre as mesmas coisas. Com certeza. Vida e saúde é o seu lugar, então, doutora. Isso aí. Seguinte, eu vou começar picando aqui alguns ingredientes. Na verdade, o chuchu vai ter que ser picado, porque essa receita precisa de um tempinho na geladeira. Então, a gente vai picando e vai conversando aqui com os especialistas sobre o assunto de hoje. Eu acho que a gente pode começar, doutor, falando sobre por que algumas pessoas são canhotas e outras não. Na verdade, é uma questão um pouco complexa isso. Envolve genes, envolve a questão ambiental também. E para a gente entender, a gente tem que começar lá no desenvolvimento. Tá. Nós somos seres que apresentam simetria bilateral. Então, se você dividir, né, você vai ter uma simetria. Mas essa simetria não é totalmente perfeita. Nós temos uma certa assimetria também. E essa assimetria é importante. Inclusive na questão da posição dos órgãos internos. Nós temos 2 pulmões, por exemplo, mas o pulmão esquerdo é um pouquinho menor do que o direito. Nós temos o coração, que é assimétrico, né? Os hemisférios do cérebro, direito e esquerdo, são assimétricos. Existem genes que determinam essa simetria. Da mesma forma, esses genes são relacionados com a habilidade de uma mão em detrimento de outra. Ok? Agora, isso acontece já antes da pessoa nascer, vai determinar se ela vai ser canhota ou não, ou você disse que tem a ver com o ambiente também. Também, durante o desenvolvimento, o ambiente e também dá para você perceber já pela movimentação do embrião, já ele tem preferência muitas vezes com uma mão em detrimento da outra, né? Então é interessante isso. Agora, na questão dos olhos, por que algumas pessoas têm olhos verdes, outras azuis, outras castanhas, algumas raríssimas olhos amarelos, amarelados, né? De onde surge essa diferença? Para a gente falar sobre cor de olhos, cor de cabelo, de pele, a gente vai falar sobre melanina. Existe um processo que produz melanina no corpo, que é a melanogênese. E os olhos depende da concentração de melanina. Obviamente, olhos mais escuros, cor marrom, né, que nem a minha, bem escuro, né, marrom escuro. Olhos verdes, são concentrações de melanina na parte frontal da íris, que vão determinar. Né? Então, uma menor quantidade, uma maior quantidade, vai determinar essa cor mais escura ou mais clara. Já o olho azul é outro caso, é uma mutação. É uma mutação, olho azul. Uma mutação num gene do cromossomo 16. Essa mutação é apenas uma substituição de uma timina por uma citosina. Não sei quantos de vocês, telespectadores, lembram, né, das pecinhas que montam o DNA. Eu né? acho que a gente vai ter que assistir alguma coisa daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde explicando o que é esse DNA. Então, essa mutação, ela vai gerar pessoas com olhos azuis.
Então é interessante, nesse gene que chama OCA2, OCA2. Tá. OCA2 do cromossomo 15. E Então, nesse caso não vai haver o depósito da melanina? não vai haver. Tanto que ele chama OCA2 por causa que é albinismo oculocutâneo. Albinismo Só nos olhos. Isso. Então, o próprio nome do gene, quando a gente ouve esses nomes estranhos, né, OCA, na verdade é uma abreviação da função do gene ou da anormalidade do gene, que a anormalidade gerada pela função, vamos dizer assim, a ausência de função do gene ou a ausência da produção correta daquele gene. Então, sempre o nome Dá para dizer que é um defeito de fabricação, doutor? Não Sim, necessariamente. mas muito bonito, né? Tá, é verdade. Muito, muito desejado. Isso. Pegando o gancho aí da questão dos melanócitos, né? Os melanócitos também é um fator de proteção, Isso. né? Para os raios UVA, UVB, etc. E algo já que estamos falando de curiosidades, Sim. Que é uma informação e uma prevenção, é a questão de que quando nós usamos um óculos de sol, nós criamos um ambiente para os olhos escuro, né? Que esse é o propósito, para a gente não ficar muito exposto à luz e tal. Tá. Porém, como o olho precisa aumentar essa captação de luz, as pupilas se dilatam. E o que acontece? Há uma maior penetração dos raios. Não né? só de luz, mas também dos raios. Dos raios, isso, de luz e dos raios, né? É por isso que os óculos escuros têm deveriam ter, né, aquela proteção UVA, UVB? Essa é a nossa recomendação, de que quando a pessoa decida comprar um óculos, que preste atenção, um óculos de sol, né, que preste atenção se tem ou se não tem a película. Essa proteção. É isso, exatamente. Tá. Agora, eu queria entender uma coisa que acho que dúvida de todas as mamães, né? Por que os bebezinhos às vezes nascem com os olhos claros e depois de um tempinho eles ficam castanhos? Eu não sei se você conhece alguém assim, doutor. Em casa, os meus nasceram com os olhos acinzentados e depois ficaram todos castanhos. Lá em casa, a minha primeira nasceu com olhinho azul. E hoje? Pelo 8º mês ela começou com os olhinhos, né, castanhos. E a gente ficou se perguntando, porque eu tenho irmão de olho azul e o Walter tem um irmão também, o pai era... de olho claro. Isso. Então, será claro, não será, né? E só descobrimos depois do 8º mês. Por quê, Thiago? É uma ativação dos genes tardia, os genes relacionados à via de síntese da melanina, que é a melanogênese. Então, essa síntese, às vezes, é tardia e só depois o pigmento aparece. Para infelicidade de alguns, né? Não tem problema nenhum. O olho castanho também é charmoso, né, doutora? Com certeza. E o cabelinho loiro deixou um charme. Tá bom, tá ótimo. E tendo saúde, eu acho que é o que mais importa, né? Existe uma explicação para as pessoas que nascem com um olho de cada cor? Isso também é muito comum em animais. A gente vê, às vezes, gato ou cachorro com um olho verde e o outro bem azul. O que acontece nesses casos? São variações de deposição de melanina na íris, né? Então, isso acontece, como você disse, em cachorros, em gatos, em seres humanos. A questão da simetria até, isso, né? Então, tem toda essa variação que ocorre mesmo, às vezes de um olho para o outro, em função dessa concentração variada. Ela pode ser setorial, então pode ser setores do olho que tem uma cor diferente, no mesmo olho, às vezes. Ou pode ser completa, onde uma pessoa tem um olho de uma cor e o outro olho de outra cor. Então, tem variações nessa heterocromia que nós chamamos. Tá. Para a gente tentar entender um pouquinho mais o que o Dr. Thiago está tentando explicar aqui para a gente, eu acho que a gente precisa entender o que é um DNA. DNA, já ouviu falar? Mais conhecido como código da vida, o DNA é uma molécula essencial que herdamos de nossos pais. É nela que temos toda a informação química necessária para formar e fazer o nosso corpo funcionar. O DNA se apresenta em longos espirais, como se fosse uma mola. Ele fica localizado no núcleo de nossas células e funciona como um centro de controle. Cada fio entrelaçado é composto por açúcar e fosfato. Esses degraus que vocês estão vendo são bases feitas de 4 produtos químicos diferentes que são representados pelas letras A, T, G e C. Eles ficam sempre agrupados em pares, sendo A com T e G com C. Alguma coisa está bem errada quando há uma falha no código. Isso se chama mutação. Uma simples combinação errada pode causar diversos problemas e diferenças genéticas.
Deu para ter uma ideia, a gente resgatou até as nossas aulas de biologia. Eu imagino que você que assistiu aí lembrou das aulas de biologia dos professores queridos. Tudo isso, tudo que está contido ali no código do DNA, uma pequena mudança vai trazer transformação. Então, a gente está falando muito aqui de transformação física, mas eu imagino estética, na verdade, mas também mutações físicas, fisiológicas, não é mesmo? Podem acontecer? Muitas vezes, doenças, né? Uma modificação simples, né? Estamos no exemplo do olho, né? Tá. Olho azul, onde uma troca, né, de uma timina para uma citosina já gera uma modificação. Mas existem doenças também, que modificações pequenas, né? Vão trazer intolerâncias, alergias. Mas existe todo um mecanismo nas nossas células para evitar esse tipo de troca, de mutação. Isso, existem mecanismos de supervisão para ver se tudo está ok, se não tem nenhuma mutação. E às vezes acontece uma coisa, né? Mas uma pane no sistema, né? Vamos chamar assim. De produção. Isso. Da mesma maneira que você talvez esteja em dúvida sobre como um olho de alguém da sua família é claro e da outra pessoa é escuro, talvez você queira saber a origem das diferentes cores de cabelo. Entra no esquema de melatonina? É esse? Melanina, perdão. Melatonina é o hormônio do sono. Isso, melanina, do mesmo jeito? É o processo de melanogênese. Dentro da melanogênese, existem vias diferentes. Uma via vai dar origem à eumelanina, que nós chamamos, que é um pigmento mais escuro, de cor mais marrom, mais escura. Tá. E um pigmento mais claro, chamado de felmelanina, né? Que é um pigmento mais amarelado, avermelhado. Então, os cabelos possuem a combinação desses dois componentes. Então, os cabelos mais escuros têm mais eumelanina em vez de felmelanina, enquanto os cabelos mais claros têm mais felmelanina. Os cabelos que possuem mais eumelanina, eles são mais, vamos dizer assim, mais resistentes à radiação solar, mas eles precisam de proteção também. Mas que são os cabelos escuros. Mais escuros, mas não quer dizer que o seu cabelo não precisa de proteção. Mais cabelos mais claros precisam de uma proteção extra. Maior. Né? Então... Interessante. A gente não para para pensar desse jeito. Só para dar uma dica interessante para essa salada, o chuchu precisa ser picado bem pequenininho. Estava observando. Tem que ser bem pequenininho, porque o chuchu ele é mais durinho. Então, se a gente fizer grande, não vai agradar. O que eu vou fazer agora? Eu vou marinar com um pouquinho de limão, meio suco de limão. Vou colocar a cebola. Vou marinar, vou temperar mesmo. A cebola que já está picadinha. Cebola roxa. Cebola roxa dá um toque especial. Não é tão ácida. Não é tão ácida e ela dá uma cor também, ela tem a função aqui de embelezar. A gente está falando tanto de cor no programa de hoje, né? Vou colocar um pouquinho de sal e azeite aqui e isso vai para a geladeira, para ficar lá por mais ou menos uns 20 minutinhos até ela dar uma incorporada no sabor nesses temperos, tá? Um pouquinho de azeite, bem pouquinho mesmo. E aí a gente vai misturar, olha, tá bem sequinho. Vocês vão ver que depois de um tempo na geladeira, olha, com o limão, a cebola roxa já começou a soltar a corzinha diferente aqui. Depois de um tempo na geladeira, o chuchu começa a desidratar e aí ele vai liberar uma aguinha. E esse período de marinada na geladeira, ele já era um tipo de cocção, uma cocção química que a gente chama. Por isso é que o chuchu não vai para o fogo hoje, a gente vai utilizar ele desta maneira. Queria saber o seguinte, doutor, como é que surgem os cabelos ruivos? Você falou muito aí dos claros e dos escuros. Como é que surgem os cabelos ruivos, então? Os cabelos ruivos também são uma mutação, devido a uma mutação. E não só os cabelos, né? Todo o fenótipo dos ruivos, né? Aquelas sardinhas dos ruivos, sim, né? A pele. Todo o fenótipo é por causa de uma mutação de um gene do cromossomo 16, que está relacionado também à melanogênese, que é o processo que a gente estava conversando aqui, de origem da melanina. É uma mutação em um gene que ele é responsável por... É um receptor de membrana que recebe um hormônio chamado melanocortina, né? Nome diferente. Isso. Esse hormônio está relacionado com a síntese da melanina. Então, uma deficiência nele vai gerar todo esse fenótipo dos ruivos, né? As sardinhas que a gente vê, o cabelo ruivo, mais avermelhado. E interessante que não é os loiros que têm menos eumelanina no cabelo. É os ruivos. São os ruivos? São os ruivos. Tá. São os ruivos que têm o cabelo. E não necessariamente pais de ruivos serão ruivos ou terão alguma coisa, antepassados muito próximos ruivos.
Como você disse que é uma mutação, pode ser uma mutação, coisa mais... mas ela tem um caráter recessivo, né? Um gene recessivo? Ela é um caráter recessivo. Então, assim, às vezes os pais, eles podem ser portadores, mas eles não apresentam a característica. E os filhos podem apresentar. Ah, entendi. Então, pode ser que tenha um fundinho ali, sim. Isso. A sardinha entra no mesmo esquema Entra. dos ruivos aí. Às vezes a pessoa não é ruiva, mas tem as sardinhas também. Queria saber o seguinte, vamos entrar em um outro assunto agora, a questão dos gêmeos. Muito se falava, tem que ter alguém na família, mas como é que os gêmeos idênticos possuem... Vamos tentar entender de novo isso aqui. Será que eles possuem, por exemplo, digitais idênticas também? Interessante, né? Porque se a gente for pensar que tem uma origem genética, sim, era para ter, né? Porque às vezes saíram da divisão do mesmo óvulo, sim, né? Isso é importante, a doutora falou, né? Gêmeos monozigóticos, nós chamamos, é de um óvulo fecundado por um espermatozoide que depois se divide e dá origem a 2 indivíduos, que são os gêmeos idênticos. Isso. Mas a digital não é igual. Como a gente consegue explicar isso, né? Interessante. Durante o desenvolvimento embrionário, os embriões eles vão explorando o ambiente, né? Eles vão tateando e de acordo com essa tateação, né, eles vão explorando, vai sendo formado essas linhas que nós conhecemos como digitais. Olha que e elas permanecem pela vida toda. Né? Então não são iguais, mesmo em gêmeos monozigóticos. As digitais... Isso é novo para mim. É novo para você também, doutora? Imagine para mim. As digitais podem mudar ao longo da vida? Não. Uma vez formadas, elas permanecem ao longo da vida inalteradas. O resto da vida igual? Isso. Alteradas. Só para mostrar para você aí, olha como é que ficou depois de os 20 minutinhos na geladeira. Ela soltou mais esse líquido, ela deu uma desidratada mesmo no chuchu, as cores estão mais misturadas e é nesse ponto que a gente vai colocar um tomatinho cereja. E eu não coloquei antes por quê? Porque o tomate ele é mais sensível, ele tem mais água, mais líquido. Se eu colocar antes, ele vai se desmanchar inteiro. O sal você já colocou? Coloca agora. Coloquei um pouquinho de sal aquela hora. Coloquei sim. É claro que dá pra corrigir se quiser, mas olha, fica super bonitinho assim. E aí a gente coloca o tomate justamente antes de servir. Aí você pode arrumar numa vasilha bem bonitinha. Não vou colocar o líquido porque com certeza ele vai continuar soltando mais líquido. Tá aqui em contato com o sal. Deixei uns tomatezinhos para enfeitar aqui, para ficar mais colorido. Outros aqui. E agora eu quero convidar vocês para a gente provar, enquanto a gente conversa um pouquinho mais sobre curiosidades da genética. Justamente falando mais sobre esse assunto dos gêmeos, da gravidez com 2 bebês, muitas vezes idênticos. Você que está assistindo a gente, quiser essa receita, é só acessar o nosso blog. Não esqueça, novotempo.com/vida e saúde. Vou passar para vocês, sirvam-se à vontade. Nossa, acompanha. Tem um arroz integral com quinoa e ervilha. Que tá delícia. Muito bom, cheiroso. Muito bom. Podem ficar à vontade, vou colocar aqui para vocês se servirem. Obrigada. Tá? Queria saber o seguinte, faz diferença a gestação de gêmeos idênticos ou não idênticos, doutor Tiago? Na verdade, eles se originam de processos distintos, né? Então, como eu disse, gêmeos idênticos ou monozigóticos, eles são resultado de um óvulo fecundado por um espermatozoide, depois se divide da origem a 2 indivíduos iguais. Já gêmeos dizigóticos são óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides. É como se houvesse 2 gravidezes simultâneas. Ao mesmo tempo. Isso. Então, é essa a diferença básica entre eles. Interessante a gente pensar que no comecinho de uma gestação, doutora, ainda no primeiro trimestre, se morrer um dos embriões, como é que o corpo vai reagir? Pode reabsorver, né? Nem todos os casos acontece, mas em geral pode reabsorver. E a gestação do outro bebê continua plena? Continua, sem interferência. Interessante como o corpo se adapta e tenta, novamente, como o Dr. Tiago mencionou aqui, tenta corrigir possíveis falhas e seguir em frente, né? Deus é maravilhoso. É verdade. Podem provar, fiquem à vontade, enquanto eu vou aqui querendo saber como é que cabem 2 ou mais bebês numa barriga de grávida. Às vezes a gente vê umas pequenininhas, né? Sim, tá grávida de gêmeos. É porque o útero, ele vai cedendo, né? Então, essa elasticidade da musculatura faz com que caibam os bebês à medida que vão crescendo.
mas chega um ponto em que o útero não tem mais capacidade, então é hora de nascer o bebê. Geralmente isso acontece prematuramente. E os bebês, gravidez com 2 ou mais bebês, parece que os bebês nascem sempre mais pequenininhos, Quanto né? mais, né? Quanto mais bebês, menor tempo gestacional, provavelmente. Não necessariamente vão nascer com problemas, com certeza. Tem muitos gêmeos aí que são saudáveis, mas vão precisar de atenção especial. Assim, o parto prematuro sempre inspira, né, uma atenção especial e observação após o nascimento. Me fala uma coisa, quando é que os gêmeos de uma gravidez univitelina começam a expressar assim diferenças de personalidade? Pode acontecer desde o útero, né, até, como ele disse, o toque, a forma de sugar, a questão de que dedo, né, se é o direito ou se é o esquerdo, etc. Já no útero, então, essas diferenças começam a surgir? Já podem aparecer desde o útero. E eu estou impressionada como dois bebês idênticos, né, podem ter digitais diferentes e personalidades certamente também muito diferentes, né? Sim. Cada indivíduo com a sua individualidade. Ao longo dos anos, será que a gente pode modificar, ou será que o nosso DNA pode modificar? Ou ele fica o resto da vida, ele pode envelhecer, ou ele fica o resto da vida da mesma maneira? Na verdade, todo dia que o nosso DNA ele é replicado, né? Sim. Ocorrem possíveis danos que são reparados, como a gente disse. Né? Durante o tempo, né, podem surgir, obviamente, danos que não são reparados, pode haver modificações, mas existe todo um esquema na célula para evitar reparos. Quando eles ocorrem, reparar esse DNA. Então, para permanecer vamos dizer assim, a integridade desse DNA. Então, existe todo um sistema. Então, mutações, erros são exceções à regra. Na verdade, existe todo um sistema de reparo para evitar que isso aconteça ao longo dos anos. Agora a gente já provou aqui a salada, não sei o que vocês acharam interessante. Já tinham comido salada de chuchu crua? Já. Ralada. Ralada? Ralada. É? Uhum. E você, Thiago? Já, mas essa é bem diferente, eu gostei bastante. E, saborosa. Aproveitando a conversa, será que existe a possibilidade de um alimento ou de um estilo de vida interferir no quadro genético de uma pessoa? Ele não vai interferir na estrutura do DNA, mas na forma como os genes são expressos, que é o que nos constitui. Na verdade, o nosso fenótipo, nossa aparência, é a interação da expressão dos nossos genes mais o ambiente. Tá. Então, a forma como o nosso genes expressa, os alimentos podem influenciar isso sim. A gente chama isso de um campo que recebe o nome de epigenética. Tá. Epi acima de, ou seja, você não está lidando com a estrutura do DNA, mas sim com a forma como esse DNA é expresso. Então, a forma de alimentar, os alimentos que você ingere, seu estilo de vida, como você disse, hábitos saudáveis, tudo isso aí vai ajudar os seus genes a se expressarem da melhor forma possível, resultando em um indivíduo saudável. E sabe o que é interessante na questão da epigenética que ele mencionou? Que a avó, de repente, tinha certos hábitos alimentares que isso vai refletir no neto. Né? A mãe... Pro bem ou pro mal. Exatamente. Estou pensando de uma outra forma aqui. Da mesma forma que, de repente, a nossa alimentação vai interferir na genética, favorecendo, a gente tem que pensar também no contrário, porque às vezes a gente herda alguns traços, algumas coisas que são indesejáveis, como, por exemplo, probabilidade ou possibilidade de doenças como câncer. Muita coisa está relacionada. E quanto a isso, a gente não tem muito não tem controle, né? Eu não tenho controle sobre o passado, mas eu tenho controle sobre o presente, sobre o que eu boto na mesa. O que você falou é muito importante, Teru, e as pesquisas vêm mostrando isso, né? É só para ressaltar o que você disse, uma pesquisa recente na USP, ela mostrou que, obviamente, fez em murinos e modelos animais, mas aqueles que se alimentavam de alimentos com origem da gordura suína, então alimentos com gordura suína, eles apresentavam a prole do sexo feminino, as filhas, uma probabilidade maior de ter câncer de mama do que aqueles que se alimentavam de gordura de origem vegetal. Né? Então, você mostrando esse estudo na influência da origem da alimentação sobre a probabilidade dos seus filhos terem doença. Então, isso é muito sério. Então, as escolhas que nós fazemos hoje, né, influenciam não só na nossa saúde,
mas na vida dos nossos filhos futura, né? Então, a chance de eles terem doenças, a forma como eles vão lidar com as situações, né? Predisposições comportamentais, diversos tipos. Então, aquela história da Né? minha vida cuido eu não é bem assim, Não é bem porque você assim. está cuidando também da vida dos seus que estão chegando aí, né, doutora? Com certeza, tem que ser responsável, né, com o que você quer do seu futuro. Se você não quer filhos, então você, né, tudo bem, faz o que quer, né? Agora, Mas todo mundo quer viver bem por muito mais tempo, né? Se você quer fazer um planejamento e ter uma família, tem que pensar redobrado, né, na questão das influências que vai exercer depois na vida dessa criança, o seu comportamento e os seus hábitos, né? O mais fantástico disso é que essas marcas epigenéticas, o telespectador pode estar falando assim, eu tenho hábitos não saudáveis, e agora, meus filhos, aquela questão toda. E aprendi também dos meus Isso. avós, dos meus antepassados a cozinhar dessa maneira. Como é que eu faço agora? As marcas epigenéticas, elas podem ser transmitidas para gerações futuras, as alterações na expressão dos genes, mas elas podem ser apagadas e revertidas. Ai, graças a Então, Deus. isso então assim, é o momento hoje de você mudar seus hábitos, né? Baseado no que você ouviu aqui na nossa conversa, Mais né? do que nunca, baseado na Isso. ciência, viu, gente? Mais do que nunca. Hoje é dia de mudança. Isso. Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez no Vida e Saúde. Sempre é muito bom conversar com gente que agrega, que traz novos conhecimentos e que abre os nossos horizontes para a vontade de mudança de verdade na nossa vida. Quero agradecer também, quero mostrar para você também um presente da TV Novo Tempo para você, que é a revista Fique Leve. Você acessa o nosso blog e ela vai chegar direitinho na sua casa se você preencher as informações que estão lá. Ela vai falar sobre saúde física, mental, espiritual, material de excelente qualidade. E o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a sua companhia, o seu carinho e até o próximo programa. Tchau! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.